Olá, o bate-papo de hoje é com a Rebeca Barbosa Marcondes, presidente da Câmara de Salesópolis. O Debate em Foco está no ar. Olá, Rebeca, seja muito bem-vinda aqui na Rede Alto Tietê, você que é presidente da Câmara de Salesópolis. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Você é do PDT, né? Rebeca foi eleita agora na última eleição, uma das mulheres da Câmara de Salesópolis. Teve a votação de 332 votos. Conta pra gente como que foi essa entrada na política. Essa entrada na política foi uma surpresa até mesmo para mim. Porque eu sou criada em uma religião protestante, nascida e criada numa igreja que inclusive não tem envolvimento nenhum com política. Então eu cresci com aquela construção psicológica de que a política jamais seria o meu lugar. Mas daí eu entrei no curso de Direito, saindo do curso de Direito, no meu último ano prestei uma prova, na época para o Conselho Tutelar de Salesópolis, porque eu não tinha nunca estagiado na área. Minha mãe pegou e falou assim, olha... agora você vai poder ter contato direto com a legislação, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, acho que é uma boa oportunidade para você. E daí eu peguei e prestei essa prova, porque embora o Conselho Tutelar ele seja um cargo eletivo, Salesópolis primeiro faz uma prova para depois fazer a eleição, e eu passei na prova e fui eleito em primeiro lugar no Conselho Tutelar, aonde foi a maior trajetória, uma das melhores maiores e melhores trajetórias que eu tive na minha vida, aonde com o Conselho Tutelar eu aprendi sem dúvida alguma a ser uma pessoa muito mais humana e compreender a dor do outro por todas tudo aquilo que eu presenciei estando conselheira tutelar. Não foi fácil, mas também não foi impossível. Foi uma trajetória de muito êxito e isso me fez muito feliz. Então, você falou do Conselho Tutelar e do Direito, né? À frente da Câmara, o que você usou, o que você trouxe do Conselho e do Direito para dentro da Câmara para assumir aí o Legislativo? Exatamente tudo, exatamente tudo. Eu lembro de um dia que quando chega para nós do Ministério Público ou das próprias escolas, na época que eu estava à frente do Conselho, que crianças ou adolescentes estão ausentes da sala de aula, daí vai nós procurar o que é que está acontecendo. E a gente já vai pronto para pegar o pai e a mãe, que não está fazendo jus ao direito básico do filho. E eu lembro que um dia Salesópolis, rico em área de mananciais, né, uma área rural bastante extensa, e eu cheguei numa casa distante, como se fosse um sertão de Salesópolis, assim, e vi uma casa onde era do jovem que nós fomos procurar, muito simples. Não tinha vidro a janela, estavam coberta com um lençol. Eles não tinham água, não tinham luz e o banheiro era um quadradinho de lona com madeira do lado de fora da casa. Aquele dia que eu peguei e falei assim, nossa, eu acho que eu demorei meia hora, 30 minutos, 40 minutos para chegar de carro até aqui, é uma realidade que estava do meu lado e eu não sabia. Então aquele dia eu olhei e falei assim, eu não acredito que existem pessoas tão próximas e estão passando por uma situação tão difícil como essa, de ter negado, né, o teu direito básico, tudo aquilo que fere a dignidade da pessoa humana enquanto ela vive numa sociedade. Então, a partir daquela vivência que eu tive naquele momento, Ana, eu acho que eu amadureci em 24 horas. Eu amadureci no quesito de você ter um olhar de interno amoroso para as pessoas que estão próximas de você, independente das posições que ela ocupam, porque naquele dia a família ela não merecia nenhuma repreensão. Ela merecia um abraço e todo o cuidado que você, como ser humano, pode ofertar e o assistencialismo do município tem a obrigação de fazer. Entendeu? Então, assim, na minha trajetória hoje de vereadora, o direito me faz pontuar todas as minhas atitudes dentro de uma legislação, entendeu? Para eu fazer as minhas coisas de maneira correta e ter uma trajetória de êxito, e o Conselho Tutelar me transformou num ser humano capaz de reconhecer a dor do outro e ter interno amoroso para reconhecer tudo aquilo que a pessoa precisa de mim, não só como ser humano, mas como uma legisladora no momento e assim por diante. A gente não pode julgar, né? Jamais. Jamais. E vamos falar, você foi uma das 28 mulheres transexuais eleitas, né, no Brasil nessa última eleição para a Câmara Municipal. Sim. Hoje são 3 mulheres na Câmara.
E o que isso representa para você, essa conquista, e para Salesópolis, que é uma cidade conservadora, né? Completamente. Quando eu entrei, que eu recebi o convite dos representantes do PDT, do partido do PDT em Salesópolis, para me chamar, eu olhei para eles e falei assim, olha, para de me atormentar, gente, para eu ser candidata, porque a sociedade não gosta de bicha, a sociedade não gosta de viado. Então você vai entrar numa campanha, você não vai ter nada de volta, então eu não vou contribuir com vocês. E daí assim, graças a Deus, a trajetória do Conselho Tutelar, assim, decência é uma coisa que você aprende, índole e caráter, ela nasce em você. Então você pode ter a melhor criação do mundo, que se você não for provido de índole e caráter, sua trajetória, infelizmente, ela não vai ser de sucesso. Então, graças a Deus, eu nasci num lar que sempre me deu um bom direcionamento no quesito de ordem e decência ao decorrer da minha vida. Minha mãe pegou e falou assim, filha, sua trajetória não vai ser fácil, mas ela também não vai ser impossível. Então, não trate o filho de ninguém mal, porque nenhum pai e mãe coloca filho no mundo para ser maltratado. Cuidado com o caminho das drogas, porque pode ser que você entre por caminhos que você não consiga sair sozinho, e pai e mãe não existe para sempre. Agora, se você quiser colocar um baby doll e sair pela rua gritando ula ula, vai com Deus, e se alguém mexer com você, você me chama. Porque a sua liberdade de ser e estar tem que ser garantida, independente das pessoas gostarem de você ou não. Então, acho que o meu espaço, ele sempre foi conquistado através do respeito. Então, quando eu brinquei, que eu falei que a sociedade não gostava nem de bicho, nem de viado, porque no linguajar coloquial, informal, é assim que a sociedade nos trata, eles deram risada e falaram, imagina, você é uma pessoa que você sabe o que é respeito com as pessoas, e a sua trajetória até agora, ela tem sido boa aos olhos das pessoas, então pode ser que você tenha chance. E eu fui para ajudar eles, na verdade foram eles que me ajudaram, que eu não imaginava que eu ia ser a pessoa mais votada do partido, né? Então tive aí a votação bem expressiva, fui a mais votada do partido e fiquei muito feliz, não só por esse vínculo pessoal e partidário, mas porque o meu povo, a minha gente, me enxergou como competente e não preservou o aspecto informal de aparência, de você fugir do todo e da maioria, e eles não levaram em consideração também a minha sexualidade. E demora muito para as pessoas entenderem isso. O que eu vivo em quatro paredes não é incompetência de ninguém. Eu tenho competência e autonomia de decidir aquilo que me faz bem e aquilo que eu preciso para estar bem. Quando as pessoas da nossa sociedade entenderem que elas não têm que se importar com a vida do outro e têm que tomar conta da vida delas, eu acho que seria um dos maiores meios de evolução para a sociedade, não só no nosso particular, mas para uma sociedade. Tomar conta da sua vida e deixar a vida do outro. Isso seria um sucesso. Ah, se pudesse fazer uma lei assim, Ana, seria maravilhosa. Bom, né, Rebeca? Seria maravilhosa. Vamos dar só aquela paradinha, então, por intervalo, e já já a gente volta, tá bom? Você tem a Claro na sua TV? Não? Então você vai conhecer a Rede Alto Tietê pelo YouTube. É isso mesmo, vá lá no YouTube, põe a Rede Alto Tietê TV, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo, além da programação ao vivo do canal passando lá. Rede Alto Tietê, na palma da sua mão e na sua TV. A Rede Alto Tietê TV não está só na TV. Você pode ficar por dentro de tudo através do site portalredealtotietê.com.br, onde você encontra toda a programação da TV, os principais anunciantes da região, dicas de moda e beleza com a Renata Fantarelli, transmissão ao vivo do canal, além de toda a parte jornalística com informações do Alto Tietê atualizadas diariamente. Rede Alto Tietê, a sua TV local. Estamos de volta aqui no Debate em Foco com a Rebeca Barbosa, presidente da Câmara de Salesópolis. Rebeca, a gente vinha numa conversa bem agradável, né? Fala pra gente um pouco sobre preconceito. Você sofreu muito preconceito aqui nessa vida? Passei por muitas situações muito difíceis, aonde o maior sentimento que eu sentia dentro de mim era a impotência. A impotência de você não conseguir, por vezes, se defender de uma maldade gratuita. Porque o preconceito, para mim, ele é utopia. A palavra preconceito não existe.
O que existe é maldade, vestida de falso moralismo, vestido de um conservadorismo barato, onde as pessoas se baseiam em cima dele para conservar sua aparência e viver de status. E essa maldade gratuita, ela é uma tragédia na vida de muitas pessoas. E eu falo isso com mais ênfase ainda, porque nós ocupamos o ranking de número 1 do país que mais mata pessoas como eu. Então, quando as pessoas elas não conseguem reconhecer a minha dor e elas não conseguem me respeitar na minha condição, que a palavra opção sexual não existe. Ninguém opta em viver uma realidade a qual não está já inserida no seu verdadeiro eu para você sofrer. Então, eu vou escolher ser isso daqui para eu sofrer, ou eu posso optar em permanecer um homem viril para não sofrer nenhum tipo de preconceito. Então, não existe opção. Essa é a minha condição. Eu nasci biologicamente um homem e hoje eu sou uma mulher transexual. Uma mulher transexual porque eu nasci vocacionada a ser uma mulher. Mas no quesito preconceito, que é a tua pergunta, Ana, eu lembro que quando eu tinha uns 19 anos de idade, eu acho que foi uma das frases mais horríveis que eu já ouvi na minha vida. Eu estava saindo de uma casa noturna, ganhei uma carona, esse amigo que deu uma carona estava acompanhado de outros amigos, e eu estava no banco de trás, e quando o carro começou a andar, ele olhou para minha cara e falou assim: olha, não mexe de onde você está. Eu olhei para a cara dele meio assustado assim, eu ainda não era uma mulher transexual, eu era um menino gay. E daí ele pegou e falou assim: não mexe de onde você está, porque se tem uma coisa que eu odeio mais do que preto, é viado. Então, naquele momento, eu, jovem, 18, 19 anos, eu senti naquele momento como se tivesse aberto um buraco dentro de mim. Como se alguém tivesse arrancado meu coração com a mão. Era como se eu tivesse sentido a dor do negro e dos gays de uma única vez, sabe? E eu falei assim: já cheguei aqui, é o lugar onde eu vou parar. Parei muito antes de onde eu ia descer. E eu fui para minha casa, fui até a Praça do Socorro de Mogi das Cruzes, peguei um ônibus para Salesópolis e eu dormi com um nó na garganta, de choro e de impotência. Acordei com esse nó na garganta e eu carrego esse meu nó na garganta até hoje. Porque é muito triste quando você se depara com pessoas que elas não têm um pingo de respeito pela pessoa que você é. Principalmente quando você não faz mal pra ninguém. Você não tá fazendo mal pra ninguém, você tá vivendo a sua essência, a sua realidade, a sua verdade. Mas você tá incomodando o outro e que se incomodam com tão pouco, ou talvez com nada, mas tem a necessidade de se portar com violência diante da sua existência. Isso é deprimente. E você estava falando sobre o alicerce, né? Que é a sua família. Qual que é o recado que você deixa para as famílias, né, de transexuais como você? Em relação à aceitação, o quanto isso é importante para vocês, além da aceitação pela sociedade? Ana, na época do Conselho Tutelar, eu assisti uma palestra, e nessa palestra eu senti a necessidade de falar sobre a minha história. E nisso daí uma mãe levantou depois que eu encerrei a minha fala, e ela pegou e falou assim: olha, conselheiro tutelar, parabéns pela sua fala e tal, eu quero dizer para todos aqui que eu tenho um filho homossexual. E quando o pai e a mãe ama e abraça o filho que tem, independente da condição que ele possui, é mais da metade do caminho andado. Então eu não esqueci dessa frase. Então, se eu posso falar para um pai, para uma mãe, para os avós, ou parentes, ou amigos que são responsáveis por homens ou mulheres transexuais, por travestis, por bissexuais, por homens, por lésbicas, por gays, é o quê? O amor que você pode oferecer para aquela pessoa é mais da metade do caminho andado na vida da pessoa que está sendo amada. Porque a pior aceitação é de você com você. Eu sou filha de um pai militar, uma mãe conservadora, nunca tive uma roupa colorida. Eles me vestiam de azul, verde, preto e branco. Eu nunca tive nada na minha criação que me instigasse a ser o que eu não nasci para ser. Entendeu? Então o que acontece? Minha mãe, uma pessoa, fui criada dentro de uma igreja evangélica, sirvo a Deus dentro da congregação cristã no Brasil até hoje, e junto do conservadorismo de uma família militar. Então nada na minha vida era para ter dado certo diante dessa realidade, mas eu tive que enfrentar. Eu tive que enfrentar por quê? Porque ou eu vou ser feliz, porque Deus, Ele é o nosso Criador. Ele deu para nós o nosso livre-arbítrio. Nós somos o arquiteto da nossa história. Então, se eu não for o responsável pela minha história, quem é que vai ser feliz por mim? Quem é que vai viver os meus sonhos e a minha realidade? Então, uma família que se opõe
contra a sexualidade ou ao gênero de qualquer indivíduo que seja, não sabe o mal que está levando para o coração dessa pessoa. E pode ser essa pessoa que está no espaço, ocupando um lugar que é para oferecer amor e afeto, ela pode ser a pessoa que vai exterminar com a trajetória dessa pessoa. Porque às vezes quando você é colocado de lado, quando você não sabe o que significa amor, quando você não sabe o que significa respeito, e você se desilude com os seus sonhos ao decorrer da sua vida e perde a sua esperança de felicidade, o que acontece? A pessoa vai lá e tira a vida dela, porque ela não tem ninguém por ela, é só ela sozinha junto com a sua dor e o seu sofrimento. Então as pessoas elas têm que ter senso do ridículo e ter assim um aspecto de senso comum. O direito é conduzido pelo bom senso e pelo senso comum. E não existe direito se não houver liberdade. Se você não tiver liberdade de ser e estar fazendo e sendo o que você quiser, meu amor, nada vai te garantir. Vamos falar sobre o seu projeto de Procuradoria Especial da Mulher? Ele está em funcionamento lá em Salesópolis, né? Opa! A todo vapor. Conta um pouquinho pra gente sobre a Procuradoria Especial da Mulher, uma vez eu fui num congresso e ele foi apresentado para mim através da vereadora Irani Marçom, que hoje ocupa a Câmara de Boituva. E ela falou assim, Rebeca, você tem procuradoria lá? Eu falei, procuradoria? O que é isso? Ela falou, é assim, assim, assado. É um órgão autônomo que funciona dentro da Câmara Municipal e ele atua como protetor de qualquer mulher vítima de qualquer tipo de violência. Então você tem que entrar em contato com a ouvidoria, fazer a sua denúncia e daí os procuradores designados pela presidência, nesse caso, eles são as pessoas que vão te conduzir, te respaldar, te orientar e acompanhar esse período difícil aí, juntamente, óbvio, de uma delegacia de polícia civil, para te dar todo o amparo e a sustentação que você precisa para passar por essa situação difícil. Então a Procuradoria da Mulher, Procuradoria Especial da Mulher, ela é um órgão autônomo dentro da Câmara Municipal que traz nobreza, na minha visão, Ana, traz muita nobreza à Câmara Municipal, porque uma casa de leis que legisla pelo povo tem que estar preocupada com o povo. Agora, quando surge dentro dela mais um órgão que se compromete na defesa da vida, nossa, é tudo que a gente precisa. E qual que é o maior desafio à frente do Legislativo lá de Salesópolis? O maior desafio à frente do Legislativo sempre vai ser honrar a cadeira que você senta, com respeito, com dignidade, procurando ser útil na vida de todas as pessoas que foram responsáveis por você estar ali. Não só as que votaram para você, mas todas as pessoas que foram responsáveis por você estar ali. Então, quando um político ele tem uma trajetória decente, digna, respeitosa, e ele está predisposto a atender a necessidade da sociedade, ele não precisa mais de nada, ele matou a charada, porque ele está ali para servir o povo. Então, se ele não sabe servir o povo, ele não pode estar ali. Então, estando numa cadeira como essa, é servir o povo, fazer com que a sociedade evolua, contribuir para a evolução dessa sociedade e atender todas as expectativas dessa gente, sua gente que precisa muito de você. Rebeca, muito obrigada pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite. O Debate em Foco fica por aqui. Até a próxima.